Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 18 de março de 2015. É uma quarta-feira e nosso verbete é de número 3.330. Ele tem 6 páginas, 52 logias e 12 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é a maratona proexológica, da especialidade proexologia. Ele foi escrito, desenvolvido pela professora Hermânia Ribeiro, que é graduada em farmácia e psicologia, especialista em análises clínicas e saúde pública. É brasileira, natural de Irecê, Bahia, voluntária da Conscienciologia desde janeiro de 2011 e docente em Conscienciologia desde dezembro de 2011. Tenepsista desde outubro de 2012. A maratona proexológica é a vivência da aceleração de ações ou esforços da consciência intermissivista, homem ou mulher, gerada pelo limite cronológico de realização da autoprogramação existencial, sendo medida preparatória para a liderança interassistencial. Aqui na pensenologia, o holopensene pessoal do curso intermissivo. E na fatologia, a coragem para evoluir, o tempo cronológico como fator predominante no cumprimento da proexis. O desafio de honrar os paracompromissos intermissivos, a premência da materialização intrafísica das paralições evolutivas, a exemplificação silenciosa dos valores evolutivos, a assunção dos trafores trazendo responsabilidade evolutiva, momento intensificado de reciclagem do trafar da competitividade, a pressa da saída da zona de conforto anti-proexis, objetivando o rendimento evolutivo dos autoesforços, a busca do ajuste fino da proexis, o autoesforço na conquista de metas evolutivas, a autorresponsabilização pelos resultados evolutivos. E aqui na parafatologia, a sinalética energética parapsíquica pessoal, indicando momento-chave. A paraconfiança no maxi-mecanismo evolutivo na tomada de decisões. A solidariedade do amparador extrafísico. O estudo pessoal do incomplexis em ressoma anterior recente. O estado alterado da consciência influenciando a percepção do próximo passo. A imersão em cursos de campo otimizando o autodesassédio, a participação semanal nas dinâmicas parapsíquicas, promovendo o aumento do estofo energético. E aqui no detalhismo, nós temos 28 sessões. Então, nós destacamos que isso significa mais do que o máximo, né, que são 20, e indica, então, um aprofundamento, aí, um detalhismo maior das abordagens temáticas aí do verbete. E aqui na remissiologia, desafio da proexis, marcha evolutiva, prioridade proexológica, protagonismo proexológico e ranking da prioridade. E na frase enfática, a maratona proexológica é ancorada na autocompetitividade, nos autoesforços, no aproveitamento do tempo e dos aportes recebidos, mantendo o megafoco do completismo existencial. Na questionologia, você identifica as prioridades pessoais no atual contexto evolutivo? Percebe os momentos de desvio da rota proexológica? Vem obtendo êxito no uso da bússola intraconsciencial em prol da maratona proexológica? E aqui na bibliografia específica nós temos 2 fontes bibliográficas. Agora, vamos aqui à mega-análise, feita pelas professoras da equipe da Enciclosapiens, Ana Maria Rocha, aqui presente, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Ritmo, corrida, desafio, recim, ressexis. Aportes, vontade, coragem, megafoco, complexis. Aceleração, movimento, perseverança, auto-organização, cronopensenes, autodeterminação, autoabsolutismologia, holomaturologia, proexologia, voliciologia.
Doutora Hermânia, muito bom ter você aqui. Vamos trabalhar esse tema tão importante, né? Proexologia. A gente tem já perguntas, agora eu queria que você comentasse sobre a sua motivação para escrever sobre esse tema, né? Boa tarde a todos. A minha motivação tem a ver com a retomada mesmo da minha Proexis, né? Eu percebi que tinha alguma coisa fora do lugar e resolvi tomar as rédeas disso e busquei assim usar todas as ferramentas que eu tinha disponível para dar uma arrumada na rota mesmo da Proexis, né? E nada melhor como a Cognópolis, né? Essa cidade do conhecimento que a gente tem aqui em Foz do Iguaçu, onde o intermissivista tem os laboratórios, tem as tertúlias, as mini-tertúlias, o professor Valdo, que ainda está aqui com a gente, os livros, né? Então, assim, é um lugar apropriado para a gente pegar e tomar as rédeas da nossa Proexis, buscar as informações, as ferramentas. E foi isso que eu fiz, né? E maratona tem a ver com isso, porque aquela corrida, né? Uma corrida de longo curso, de 42 quilômetros, que o atleta tem que ter uma resistência para isso. Então, eu achei que esse termo iria ficar bem nessa casuística. A sua maratona começou com a vinda para cá. Sim. E, Hermânia, você, pela sua mini biografia, você voluntaria desde janeiro de 2011. Antes disso, então, você conhecia a Conscienciologia já há mais tempo? Eu conheci a Conscienciologia em 1996. Sei que você ia falar 1900 de bolinha. É quase muito de bolinha, né? Nem tanto. 96, é isso. Eu morava ainda no interior, em Irecê, e um professor foi lá dar aula de P1. E foi aí que eu conheci a Conscienciologia. Mas naquela época, assim, a minha cidade fica a 500 quilômetros de Salvador, onde tinha o IPC. Então não tinha nem como voluntariar. A gente fez grupo de estudo de 700 experimentos, assim, ficamos uns 3 anos nisso. Mas depois, aí houve um afastamento e eu só voltei quando me mudei para Salvador. Muito bom. Agora a gente vê a importância, né, da âncora do voluntariado, né, Hermânia? Eu acho que é uma chave mesmo, assim, ancora mesmo. Você está ali com aquela tarefa, junto com os colegas ali, né, e os conceitos, e o voluntariado te chama para a docência, e a docência vai te puxando para a autoexposição vai trazendo reciclagens, e isso vai gerando a sua retomada, a relembrança dos cões, né? E você vai vendo, poxa, eu tenho mesmo algo a fazer aqui em relação a tudo isso, o que será? Então, o intermissivista que não voluntaria, com certeza vai ficar mais difícil ele recuperar cões. Agora, a verbetógrafa, na estrangeirismologia, ele pergunta como desvendar os guidelines do intermissivista. Então, esses guidelines, deixa eu pegar minha pesquisa aqui, tem a ver com a linha de raciocínio, o princípio básico do intermissivista. Como identificar? Se você fez curso intermissivo, você tem alguma memória disso, né? Está lá na sua memória. O que é mais importante, por exemplo, como linha básica disso? Eu acho que a assistência seria uma linha, um guideline do intermissivista. Outro seria a questão da grupalidade, né? Você vai cumprir a sua Proexis, mas em grupo. Você vai fazendo a sua junto com a do grupo. Tem a ver com a Conscienciologia também. Outra coisa é a TARES, também seria uma linha dessa. Um princípio básico. Okay? Muito bem. Agora, essa questão ele pergunta também como funciona na prática essa postura de carpe diem quanto à interassistência, né? Isso. Carpe diem seria aproveitar o dia, né? Mas não daquela forma mais hedonista que a gente conhece. Seria
ela também é prazerosa, da mesma forma. Só que você vai aproveitar o tempo inteiro as oportunidades que você tem de fazer assistência. Às vezes é um amigo que chega para conversar. Ali você está aproveitando para fazer uma assistência. Às vezes é um telefonema, ou você está assistindo um programa, vê algo acontecendo ao vivo com alguém, você joga energia naquele momento, para aquele lugar, para aquela pessoa. Então, é o aproveitamento de todo o tempo para esse objetivo. Questão da interassistência mesmo, né? Porque às vezes, né, Irmânia, não sei como que você pensa sobre isso, às vezes a gente observa assim aquela pessoa que, por exemplo, chegou há pouco tempo, conheceu mais recentemente a Conscienciologia. Não todas, isso não é uma regra, mas é mais comum, né, com as pessoas que chegaram há menos tempo. E às vezes a pessoa fica muito preocupada, porque eu não sei qual é a minha proexis, não sei a minha linha de proexis. Mas eu penso que aí dentro disso que você colocou, né, se ela tiver essa postura diária de realmente focar e buscar ser interassistencial, as coisas vão acontecendo, né? Você é como se fosse uma raia mesmo, você vai, as coisas vão convergindo para aquilo que você faz melhor, enfim, aquilo que seria já mais o foco, veio da sua proexis específica, né? Que é que você veio fazer aqui, né? Então, os assistidos vão dando a você essas pistas. Pistas. Exatamente. Quem é seu público-alvo lá da TENEPS, né? Então, são as pistas mesmo. Uhum. Bom, ele pergunta também como receber um upgrade do curso intermissivo. O upgrade, ele vai vindo a partir do dia a dia, né? Assim, você vai, por exemplo, como eu falei, no voluntariado, a própria ação do voluntariado vai recuperando cons. Você fica lá um tempo, você já fica com vergonha de não começar a ensinar as coisas que você aprendeu. Daí você vai estudar. Esse estudo para a docência já é um upgrade também. Depois de um tempo você percebe que já dá para fazer a TENEPS. Se você não vai e não faz, também já fica desconcertante. Isso tudo vai sendo o upgrade, né? Então, a própria ação dentro do voluntariado, a própria ação vai direcionando a proexis e vai te trazendo vamos dizer, esses saltos, né, para cima, saltos evolutivos. Agora... E assim, é porque eu não relacionei com o curso intermissivo, né? Isso, sim. Já porque ia assim, comentar. Isso é aqui no intrafísico, mas traz as memórias do que você veio fazer aqui, que você viu lá no curso intermissivo. Que o curso intermissivo é aquele período entre uma vida e outra. Lá no extrafísico, você, de alguma forma, é convidado a participar do curso intermissivo. Lá você tem do evoluciólogo e das consciências que estão te assistindo uma visão do que você já fez nas outras vidas e o que seria interessante você fazer nessa próxima vida. E tem umas matérias relacionadas à questão da evolução, da cosmovisão, do universalismo. Então, você abre portas para desenvolver a inteligência evolutiva a partir do curso intermissivo. E tudo isso fica na sua memória. Quando chega aqui, você restringe, claro, né, o corpo físico, o seu cérebro físico, ele não consegue fazer o download de todas as informações. Mas nessa vivência diária, né, contato com a Conscienciologia, com os conceitos que você já tinha visto lá e rever aqui, aí você vai dando essa rememorada. E isso traz essa questão do upgrade, né? Ana, sabe que eu lembrei agora que também a gente pode fazer uma correlação expandindo do lado de lá, né, do curso intermissivo. E nesse momento evolutivo que a gente está, da Cognópolis instalada, as várias ICs nas várias partes do Brasil e do mundo, e a gente funciona também
promovendo upgrade no curso intermissivo para os intermissivistas, né? Claro. Pela nossa condição que eles não passaram ainda, não deu tempo, né? Nossa condição de bandeirantes aí dessa história. Então aqui a gente participa bastante dessa questão das visitações, né? Da paralencologia, não só aqui, é que aqui a gente tem esse privilégio de ter essa concentração, mas todos os ambientes, né, conscienciológicos. Então esse upgrade também é bem sério, né? Esse que a gente está. Claro que a gente recebe também e esse a com ajuda desses exemplarismo, amparadores, mas tem um ida e volta, né? Então, assim, hoje a gente serve de exemplo para essas conscientes, né? Exatamente. Que estão lá se preparando para voltar para cá. Não deixa de ser um upgrade porque é uma novidade, é uma ampliação das vivências, né, para eles. Aí você me fez lembrar de outra coisa também, né? Que, por exemplo, as mini tertúlias também são um upgrade, né? Ah, sim. Porque a gente recorda, professor Valdo traz novas informações também, né? Não deixa de ser também. Só para ajudar aí, hoje o professor falou sobre isso, né? Que eles estavam sempre aqui olhando a gente. Como já é comum, né? Olha o que vocês estão fazendo, que eles estão aí colados em vocês. Agora, Irmânia, na Fatologia, página 7, linha 2. Ele pergunta quais são as suas dicas para a recuperação de cões do período intermissivo de cada um de nós. Pois é, isso que eu acabei de falar. Uma boa dica é você começar, se você é intermissivista, começar a ler os tratados da Conscienciologia, os livros que já foram escritos, assistir uma palestra falando sobre a Conscienciologia, conhecer mesmo a ciência Conscienciologia. Essa é uma boa dica. A próxima é, se você gostar e relembrar de alguma coisa, começar a voluntariar. E assim sucessivamente. Agora, essa questão da autopesquisa é fundamental, né, Irmânia? Ah, claro. É algo que realmente ajuda demais, né? A gente não tem saída, né? Esse interesse dos amparadores em fazer com que a gente cresça e melhore, enfim. Uhum. Não é? Você não pensa? Eu até botei aqui acho que foi aqui, na coloquiologia. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Porque tem a ver com isso. Sempre vai dar numa reciclagem, né? Que tem a ver com a autopesquisa. Você vai buscando essa correção de rota da sua PROEX. Isso mexe com você. Você tem que saber por que eu estou sentindo isso, ou por que eu estou sentindo aquilo. Entra na autopesquisa, descobre um traço força, descobre um traço fardo, e aí vem uma reciclagem, né? Então, não tem jeito, né? Intermissivista está aqui para evoluir, para reciclar, para renovar mesmo. Você falou do se correr o bicho pega, se cair o bicho come, né? Na coloquiologia. Agora, essa outra coloquiologia aqui. Quem corre, cansa. Quem anda, alcança. E é interessante, você podia comentar, porque isso dentro aqui da maratona, porque às vezes você fala em maratona, a pessoa associa aquela pessoa esbaforida com a língua, né, de fora, correndo atrás do próprio rabo, né? E a proposta não é essa, exatamente o contrário, né? É maratona no sentido de você acelerar, mas não quer dizer que você tem que ficar ansioso, né? Tem que ir fazendo as coisas de uma forma organizada e determinada, com as prioridades ali, e fazendo o que tem que ser feito no seu tempo, né? Então, não adianta correr. Tem as etapas iniciais. Por exemplo, quando ele pergunta a recuperação dos cões, né? Você não pode escrever um livro conscienciológico se você não sabe nem dos conceitos. Então, primeiro você tem que ser aluno. Depois você vai começar a passar o conceito. Então, não adianta correr mesmo de forma desorganizada, de forma desordenada, sem saber para onde vai. Vai ficar correndo atrás do próprio rabo e não vai para lugar nenhum, né? Então, assim, é a questão da serenidade.
Buscar serenidade no dia a dia, nas suas horas. Agora, na pensinologia, página 7, aí, quarta linha. Gostaria que você discorresse sobre a força ortopensênica das consciências amparadoras, soerguendo a pensenidade da consim, predisposta ao completismo. Então, ortopensenidade tem a ver com aquele pensamento mais positivo, mais correto, que é o que o amparador, essas consciências amparadoras, tentam nos passar o tempo inteiro, porque assim, não é fácil estar aqui ressomado. A gente sabe que tem os desvios e proexos o tempo inteiro. Tem ambientes, às vezes até um ambiente que você decidiu nascer é um ambiente mais difícil. Na faculdade, ou na escola, ou no trabalho. Então, são ambientes, às vezes, que não são homeostáticos. E você, muitas vezes, baixa a sua pensenidade, entra naquela ali, e, nesse momento, pode chegar um amparador tentando ali dizer, vamos lá, faz um EV aí, faz muda esse teu bloco pensênico, porque vamos dizer, estamos descambando, ladeira abaixo. E isso pode ser um momento, ou isso pode ser um período da sua vida, e aí vai se agravando mais, né? Então, assim, tem uma PROEX para você cumprir, tem as tarefas, o planejamento que você fez, e muitas vezes você vai caindo na onda daquele holopensene daquela cidade, e isso pode fazer com que você perca a sua PROEX, entrando no incomplexo. Então, o amparador, ele de alguma forma está aqui para lembrar a gente, trazer você para isso, ajudar a mudar o bloco pensênico. Eu venho de Salvador, né? Morei muito tempo lá. Então, é uma cidade onde a gente está num clima de festa. Praia, carnaval, né? Claro que todo mundo trabalha, as pessoas são responsáveis, mas assim, é quase a partir de quinta-feira que começam as saídas à noite. Tem muita coisa de lazer para se fazer. Então, se você não cuida, você vai caindo nesse holopensene e está tudo bem, está normal, é socialmente aceito, você não está errada. Está errado se você for ficando muito dentro de casa. A irmã deve estar com depressão, né? Não quer mais sair. Que coisa estranha, né? Outro dia, eu estava numa festa assim, com as amigas e saí, falei, eu já vou. Elas já sabiam que eu estava fazendo TENEPS e falou, está chegando o meu horário. Aí uma amiga chegou para mim e falou assim, você tem que aproveitar a vida. Só pensa nisso agora. Aí eu fiquei pensando, acho que meu grupo não está compreendendo mesmo assim as decisões que eu tomei. Então, isso é uma possibilidade de você, se você não tem clareza do que você está fazendo, das suas escolhas, das suas prioridades, e você tem uma insegurança, uma carência, você vai deixando para lá para ser aceita no grupo. E sua PROEX vai para onde nessa história, né? Então, é sério. E o amparador ajuda. Eu acho que ele é uma peça-chave nessa hora aí. Com certeza. Eu tenho duas perguntas. A primeira na página 9, em efeitologia, na terceira linha. Podia explicar o efeito negativo dos intermissivistas parado no acostamento da evolução? Nicolas, eu tenho muito prazer em responder essa pergunta para você. Você é um rapaz pensador. E assim, o intermissivista, ele tem muita responsabilidade porque ele recebeu muita informação, né? Lá no extrafísico, fez o planejamento dele, decidiu fazer uma PROEX e, assim, a base de qualquer PROEX é a questão da assistência. Então, tem um público a ser atendido, ele fez compromisso com essa assistência. E, de repente, ele fica lá paradão, né? Parado no acostamento. E não faz nenhuma reciclagem, como a professora Dulce falou. Não está nem aí para ele, autopesquisa zero, né? Então, ele, às vezes, até já entrou numa melinha ali, uma tristeza, ele está num vazio existencial, porque ele está parado, né, no acostamento da evolução. Então, essa melinha chega, muitas vezes, para fazer com que ele ande, né? Com que ele vá para frente, com que ele
retome a PROEX dele. Então, ficar parado no acostamento da evolução é muito grave para qualquer consciência. Mas para o intermissivista é pior ainda, porque ele tem muita informação. E também na página 9, eu queria que você relacionasse o Laboratório Conscienciológico das Técnicas Projetivas com o título do verbete. Das técnicas projetivas. Ah, então. Tem a ver com o Mater Pensene lá do IPC, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, onde eu voluntario. E a projeção da consciência, né, de uma forma mais lúcida e consciente, você vai fora do corpo, né, do restringimento intrafísico, você pode absorver mais informações do que aqui, encaixadinha no corpo físico. Então, a projeção, ela pode acontecer à noite, né, enquanto você dorme em casa, mas o laboratório que a gente tem aqui, no CAEC, de projeção, ele é uma ferramenta otimizadora disso. Então, você pode ir lá, se direcionar e fazer uma técnica de projeção direcionada a receber informações, o que é que eu preciso fazer agora, nesse momento da minha PROEX. Então, tu pode usar a técnica da projeção consciente para clarear um aspecto da sua PROEX. Entende? Obrigada. Agora, professora Hermânia, na fatologia, página 8, terceira linha. O que pode falar a respeito da exemplificação silenciosa dos valores evolutivos? Exemplificação silenciosa. Então, por exemplo, eu estou aqui defendendo o verbete. É silencioso porque eu não fui no jornal e falei, vou defender um verbete, porque verbete é bom por isso, isso e isso. Mas, assim, não é silenciosa porque eu estou aqui falando, mas ela é silenciosa, vamos dizer assim, de quando eu decido fazer, de quando eu vou lá e faço, e dou exemplo, e eu estou aqui agora, né? Por exemplo, é algo que você não abre e que você vai fazendo ali no dia a dia. As próprias ações, a própria vivência, né? O vão mostrando, né? Mostra. Eu não tenho que pegar o microfone e ir para o palco, ou para a televisão, ou para a rádio da cidade. Eu vou fazendo. E aí quem prestar atenção percebe, observa, se achar que é interessante, vai perguntar por quê, ou fica curioso, né? Isso tudo vai trazendo mudanças do teu grupo, né? Eu venho de uma família que tem assim o hábito da bebida alcoólica. Então, se eu nas festas não bebo mais, e também não vou dizer para ninguém, olha, tem que parar de beber. Não, eu não bebo mais, não quero, não bebo mais. Isso tira a minha lucidez. Eu escolhi ter mais lucidez. Então, eu estou dando um exemplo ali silencioso para aquelas pessoas da minha família e para as consciências que estão ligadas a gente através desse mau hábito, né? Então, esse seria um tipo de exemplo. Com certeza. Você sabe que, por falar nisso, essa semana, não sei se vocês viram, teve um programa especial sobre essa questão de vícios, né? E justamente foi colocado um fato, né? Alguma coisa bem relevante, que é o desleixo dos pais, pais e mães, né, pais em geral, de não considerar a gravidade das bebidas alcoólicas. Então, tem todo um cuidado, uma preocupação, isso é a fala de uma psiquiatra, toda a preocupação de uma mãe, né, preocupada do filho se drogar com as drogas ilícitas, vamos dizer assim, e sem considerar que o filho já era drogado, no caso já era viciado, no caso em bebida alcoólica, né? E ela contando o quanto que isso é comum. As jovens começam as saídas, né, as baladas e rapidamente eles se viciam e os pais, de certo modo, ficam coniventes porque acham que não tem problema, é bebida, uma bebidinha. E quando se percebe, a pessoa já está entrando em outras
em outras searas mais complexas. Essa questão das drogas é séria porque é uma droga socialmente aceita, estimulada mesmo, né? Exatamente. Você chega, o seu amigo chega, você abre uma cervejinha para tomar com ele, né? Então é bem estimulado mesmo. Para cima. Terceira de baixo para cima. De cima para baixo. Neossinapsologia. Segunda linha. As neossinapses criadas na mudança para cognópolis. As neossinapses surgidas na convivência com o grupo evolutivo. As neossinapses adquiridas na mudança para cognópolis. Então, essas são interessantes, porque são os novos hábitos que você vai aprendendo aqui, que você não tinha lá fora. Por exemplo, de estar sempre pensando em não pensar mal de alguém. Aqui isso é dito quase todos os dias. Vamos pensar bastante nisso. Então, lá fora, muitas vezes a gente esquece. Aqui, toda hora você tem que lembrar disso. A Cognópolis tem, que é o bairro do conhecimento, tem um arranjo assim, bem interessante que leva você muito para a autopesquisa também o tempo inteiro. Então, tem todos os laboratórios. Tem lá embaixo o holociclo, cheio de livros, né? Tem aqui o tertuliário, onde tem as mini tertúlias com o professor Valdo, relembrando as coisas para a gente todos os dias do curso intermissivo. Tem aqui a tertúlia, onde tem os debates, né? Então, assim, é um tipo de cultura, é um tipo de holopensene que vai criando hábitos, costumes diferentes em você, né? Então, se antes você só pensava em acordar, trabalhar, cuidar ali da sua família e voltar para casa e dormir, assistir uma televisão, aqui é diferente. Você cria as sinapses, tipo assim, da questão da assistência, da questão da interassistência através da escrita, do estudo. Então, assim, os hábitos mudam. Você acorda e pensa, eu escrevi quantas linhas hoje, né? Então, assim, passei mais de uma semana sem ir ver um debate de um verbete. Poxa, né, eu preciso ir lá, eu preciso debater com meus colegas sobre os conceitos. Se você passa 2 dias sem ler algum livro, sem produzir algo, isso já vai provocando uma autocobrança, na verdade. Então, isso já é uma sinapse, já é uma nova sinapse. Você não tinha esse tipo antes e agora você tem. Ela foi criada ali, um caminho neuronal novo foi criado no seu cérebro, né? E aí não tem volta, ainda bem, né? Então a intelectualidade fica mais estimulada aqui. E a outra é o quê? É a seguinte. Pode falar para mim. As neossinapses surgidas na convivência com o grupo evolutivo. Também tem a ver com isso, né? Porque o grupo evolutivo, ainda mais o do intermissivista, foi aquele que esteve muitas vezes lá com vocês no curso, às vezes no mesmo curso intermissivo. Então, todo mundo tem o valor da evolução, tem a cultura da ProEx, a questão da intelectualidade, vamos desenvolver o parapsiquismo. Então, assim, é todo mundo querendo mais ou menos os mesmos objetivos, cada um da sua forma, mas o objetivo é esse, né? A questão da evolutividade, da interassistencialidade. Então, o grupo evolutivo te ajuda também a criar, a fortalecer essas neossinapses. Irmânia, parabéns pelo seu verbete. Toda vez que eu vim aqui no tertuliário, eu lembrava do seu tema, né? Vou mais uma semana começando a maratona Proexão Lógica. Porque é uma maratona, né? Chegar aqui, tem que participar, tem os sábado, domingo também para fazer cursos, né? Então você tem que ter um pique, né? Para você ainda respirar, para você conseguir fazer as suas coisas também, pessoais e do trabalho, né? A minha pergunta vai na página 8, aqui em Fatologia. Queria que você pudesse explicar sobre
na linha 5, de baixo para cima, sobre as correções de rota necessárias na atualidade, né? Aí um pouquinho mais para frente, também a falácia de não sentir capaz de produzir fatos novos e as conquistas humanas passageiras sendo simples degraus para conquistas evolutivas. Você podia explicar? Porque você colocou esses itens. Elas têm relação, né? Você já viu. Então, as correções de rotas necessárias na atualidade. Então, por exemplo, corrigir a rota. Muitas vezes você tem lá a sua ProEx planejada, bem bacaninha, antes de ressomar. Chega aqui, você se perde, né? Ou se perde bastante e perde totalmente a ProEx, ou você se perde, vamos dizer assim, mais ou menos, e dá para você corrigir essa rota, né? Então, por exemplo, uma correção de rota que eu fiz, muito necessária nessa minha atualidade, foi me mudar para cá, para Foz do Iguaçu. Porque em Salvador, eu acho que eu não produziria em 5 anos o que eu produzi aqui em 1 ano. Porque aqui tem mais possibilidades, né? Mas muitas vezes tem pessoas que mudam para cá, para Foz, com essa intenção, e se perde aqui, né? E não corrige a rota dela. Pelo contrário, às vezes vai até embora de novo, né? E perde mesmo a questão da ProEx dela. Então, assim, é sempre necessário ir averiguando se você está ou não está no cumprimento da sua ProEx e ir corrigindo essa rota. A outra é o quê? As conquistas humanas passageiras sendo simples degraus para as conquistas evolutivas. Porque na fase lá de planejamento da ProEx, você tem que cuidar de crescer, estudar, não é? Fazer uma faculdade ou não, ter o seu trabalho, fazer seu pé de meia, para você ter uma base em cima da qual você possa executar a sua ProEx, que seria essa tarefa mais, vamos dizer assim, secundária em relação a essa, né? Essa primária de você fazer as bases, e depois você executar mesmo, no sentido da interassistência, do que você veio fazer aqui. Entende? Então, assim, essa primeira fase são os degraus, certo? Uma educação na SUSIM, então. Educação, como base nos degraus. Educação, dinheiro, tudo isso como uma forma de você realizar a sua ProEx. Isso não é a ProEx. Tá? E o próximo? A falácia de não se sentir capaz de produzir fatos novos. Então, a falácia é uma mentira, né? Você está ali com o conceito errado de algo. Então, logo que eu cheguei, que voltei para a Conscienciologia, então fica aquela história assim, já falaram de tudo, né? Já falaram de inteligência evolutiva, o professor Valdir já escreveu vários tratados, a nossa colega daqui já escreveu o livro Vontade, não tem mais nenhum assunto para eu fazer, né? Já está tudo feito, já está tudo dito, não preciso pesquisar mais nada, está concluído. E os verbetes, então, a enciclopédia já está lá com 10 volumes, o que é que eu vou falar mais? Né? Isso é uma falácia, porque se você tem uma ProEx, você tem um público a atender. Você tem algo também a reciclar em você, através dessa ação. Então, vai pesquisar mais fundo. O que é mesmo sua especialização? O que é que você precisa passar? Qual é o público que você precisa atender? No meu caso, eu acho que isso é uma autocorrupção, né? Questão de ficar meio escondida, não querer aparecer, nem se expor, né? E aí, tudo bem, né? Ninguém vai jogar pedra no meu telhado, eu não estou aparecendo. Mas, assim, é uma falácia, né? E isso aí pode levar você ao incomplexes mesmo. Porque tu está aqui para fazer alguma coisa e não tem jeito. Vai ter que ter a exposição. Tem as consciências que precisam ser atendidas. É o seu público-alvo, né? Do extrafísico. Tudo bem? Parabéns, Hernânia. Realmente essa maratona sua, maravilhosa, né? Então, na página 8, detalhismo, sinergismologia. Explana mais aí o sinergismo da rede interassistencial multidimensional. Olha, sinergismo tem a ver com coisas acontecendo ao mesmo tempo, certo? Que vão potencializar algo.
Então, a rede interassistencial multidimensional seria essa rede de interassistência que está na multidimensionalidade. Então, ela abrange essa dimensão e todas as outras. Eu vejo aqui como se fosse uma continuação da assistência que você teve lá no curso intermissivo, você continua aqui amparada, com toda, se a gente colocar Cognópolis dentro dessa rede interassistencial. Então, tudo isso vai formando um sinergismo positivo para você conseguir alavancar sua PROEX. Parte do movimento dessa maratona? Claro, né? Sem essa rede interassistencial, a maratona não vai muito sair do lugar, né? Só completando, né, que o que você faz aqui também tem repercussão nas outras dimensões. Aquela história que o professor Valdo fala, né? Fez aqui, quantos, né? Outras dimensões você não está mexendo assim. Sim. Por exemplo, a gente tem um público aqui do intrafísico, aqui no tertuliário, né, essas pessoas que estão aqui. Mas quantas consciex tem aqui assistindo esse verbete? Né? E sem contar o público também lá das casas, né, onde as pessoas também estão ligadas. Então, é uma rede mesmo. E explica também, assim, a sua experiência no voluntariado na monitoria do tertuliário. Ah, esse é muito bom. Eu coloquei aí porque faz parte da minha maratona. O voluntariado aqui na monitoria do tertuliário. Então, ficar de monitor aqui é bem interessante, porque você ajuda a desenvolver seu parapsiquismo, né? A questão também da auto-organização, da disciplina, que você tem que arrumar ali as perguntas. Você tem que prestar atenção no público que está aqui, se tem alguém precisando de alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, você tem que estar prestando atenção nas perguntas que chegam. Tem que arrumar elas numa ordem bem interessante para facilitar aqui a pessoa e o mediador. E isso faz parte da maratona também porque, assim, um dos meus travões, né, tem a ver com a questão da autoexposição, né? Eu tenho dificuldade na hora de me expor. Não parece, né, Rosa? Ah, não. Mas é sério. Essa tá difícil de engolir, hein, irmã? Mas é muito sério isso. Essa tá complexa. É falácia, é falácia. Mas, ó, gente, eu sei o que eu sinto, né? Então, eu percebia que, às vezes, eu vinha fazer um anúncio aqui, eu ficava muito suada. Eu falei, ó, irmã, você tem que dar conta disso. Então, além de todas essas questões do parapsiquismo, também eu queria trabalhar a questão da autoexposição, ali na hora de bater o gongo, na hora do anúncio ali, na hora que você desce aqui, todo mundo te olha, né? Com as perguntas. Então, essa autoexposição é uma questão minha que eu estou trabalhando e faz parte dessa maratona, né? Por isso que eu coloquei. Dentro. Ou não? Não. Foi quando eu cheguei aqui na Cognópolis e eu comecei a fazer essa retomada da minha PROEX, e aí que surgiu o nome, maratona. Eu tenho certeza que já tem outro, né? Outro o quê? Outro título de verbete que você vai defender, que foi aqui dentro. O acolhimentarístico? Não. Tá. Depois você se lembra. Tá bom, vamos lá. Vamos aguardar. Você quer perguntar? Hermânia, aqui na página 8, eu queria que você falasse um pouco sobre os deveres inerentes à paraprocedência. Tu pode dizer onde é? Página 8, penúltima linha. Na fatologia? De fatologia. Não, os deveres inerentes para a procedência? Tá. Penúltima linha da fatologia. Página 8. Gente, tô os deveres inerentes à paraprocedência. Os deveres inerentes à paraprocedência. Ok. Deveres. Esses deveres, para a procedência de onde você veio, né? É que a gente está botando em conta a questão do curso intermissivo. Deveres tem a ver com coisas que você vai cumprir, né? Então, tem a ver com cláusulas da sua PROEX. Então, deveres inerentes à paraprocedência. Deveres inerentes à sua PROEX, a seu curso intermissivo. O que é que você veio fazer aqui?
que você muitas vezes esquece, não lembra, está lá na paraprocedência. E aí tem que puxar aí a recuperação de cons. E a gente acaba colocando na frente sempre os direitos, né? Os direitos, né? Começa a pedir muito. Exigir muito. Cobrar do amparador. Você tem assim, o controle disso? Você lista, quando você vai descobrindo esses deveres e procura trabalhar, como é o seu modus operandi em relação a isso? Olha, Luciano, aqui na Conscienciologia está na nossa cara, né? Porque assim, a gente tem todas as pescas aqui. Está tudo pronto para a gente, está tudo pronto para o intermissivista. Ele tem que chegar e fazer. Então, é como eu falei, começa a incomodar se você não escreve. Começa a incomodar se você não vai dar aula. Começa a incomodar se você não começou a sua TENEPS, ou se você não melhora o patamar da sua TENEPS. A sua questão com as suas energias. Se você ainda não instala o EV, vamos lá, né? Então, assim, esses são os nossos deveres. E as pistas são essas, estão na nossa cara aí. O professor Valdo sempre nos lembra, né? Cadê o livro, né? Cadê o verbete? Então, isso aí também, né, são os deveres, os compromissos que você assumiu na tua paraprocedência. Você já tem informações sobre o seu holossoma, né, que são todos os corpos que você tem. Então, é um dever cuidar lá do seu soma. Alimentação saudável, exercício físico. Energossoma, fazer EV, participar das dinâmicas, desenvolver a sua assistencialidade através das energias. O psicossoma tem a ver com o corpo emocional. Como é que estão as suas emoções? Como que você está lidando na convivialidade com as pessoas em relação à sua emoção? Você está fazendo recins relacionadas a transformar isso? E mental soma são as leituras, são os escritos, são os cursos, são as produções, suas GESCONs. Então, os deveres inerentes à paraprocedência são esses. Hermânia, aqui ó. Parabéns pelo verbete. Na página 8, enfatologia, de baixo para cima, na 7ª linha, queria que tu ampliasse a identificação do comportamento de prontidão interassistencial e depois, um pouquinho mais acima, a certeza do momento da virada. Tá. A identificação de prontidão. É isso que a gente falou aqui no início, né? Então, a qualquer momento, é hora de fazer assistência. Então, você tem que estar sensível a isso. É a prontidão. Estou pronta para fazer, né? Como a Rosa falou ali, é pedir menos para você e dar mais, porque a gente já tem muito, né? Já tem muito a oferecer. É hora de dar. Se você não tem, mas você já sabe como buscar. Então, assim, eu vejo que o intermissivista ele tem uma autonomia maior. Ele já tem tantos aportes que ele já pode estar nessa prontidão. Se ainda não está, vai fazer uma maratona para ficar pronto para estar na prontidão interassistencial. E o próximo, a hora da virada, né? A certeza do momento da virada. É isso. Então, é aquele momento onde você percebe que já conseguiu cumprir uma etapa e é hora de partir para outra etapa, certo? É hora da virada. Por exemplo, eu cumpri minha etapa em relação a meus filhos, a questão com a minha família, esse grupo o karma mais familiar. Então, é como se eu estivesse ali meio perdendo tempo, né, com aquele grupo. Não perdendo tempo, porque é muito prazeroso estar com eles, trocar energia com eles. Mas assim, e agora, né? Tem outro grupo que eu preciso atender. Eu preciso me preparar melhor para o atendimento desse outro grupo que eu planejei fazer, né? A questão de ampliar esse grupo. Então, é hora da virada. Lá eu ia conseguir o que eu vou conseguir aqui, talvez sim, talvez não. Hora da virada, hora de se mudar de cidade. Às vezes, a hora da virada é a hora da virada de uma mudança de voluntariado. Você está lá numa função, no seu voluntariado, você já fez tudo ali, percebe que você tem especializações para outro tipo de voluntariado e aí você precisa fazer a virada, né? Não é fácil também deixar esse grupo que você está afim, que você gosta, uma tarefa que você está acostumadérrima a fazer, faz com o pé nas costas.
Mas assim, tua especialização vai te puxando para dar aquela outra virada. E aí você vai, né? Faz a virada. Então são esses tipos de virada. Tem vários verbetes com o nome virada, são bem interessantes de ler. Agora, irmã, você sabe que tem uma pergunta sobre essa questão de mudança, né, de cidade. Na fatologia mesmo, na página 8, 7ª linha, ele pede para você, se você poderia comentar a mudança para Cognópolis, Foz do Iguaçu, como medida retomadora da PROEX. Daí ele continua. Quem não pode mudar-se para Cognópolis teria mais dificuldade para a retomada da PROEX? É imprescindível mudar-se para Cognópolis? Olha, eu vejo que cada PROEX é individual. E ela pode estar justamente planejada para você fazer aí na sua cidade, né? Então, não quer dizer que toda PROEX só vai poder ser cumprida se a pessoa vier morar aqui. Não é assim, né? Então, é individual, pessoal. Você que tem que verificar se você está se desenvolvendo, se você está conseguindo crescer, evoluir nesse lugar onde você está. Se você está também usando todos os aportes que você tem aí, que muitas vezes a pessoa tem lá aportes e ela não usa. Então, não quer dizer que mudar de cidade vai ajudar nisso. No meu caso, era imprescindível para mim. A primeira vez que eu vim aqui foi em 1999, eu me lembro assim claramente. Só tinha um pavilhão das dinâmicas ali embaixo, uma casinha branca, assim, aquele primeiro ali. Eu olhei assim, eu falei, eu quero morar aqui, eu quero vir para cá. Isso foi em 1999, então eu tinha várias outras coisas para dar conta, né? E na hora certa eu pude chegar aqui. E eu quero assim dizer que eu aproveito cada instante aqui na Cognópolis, né? Eu não gosto de desperdiçar meu tempo e todas as ferramentas que eu tenho aqui. Mas só para repetir, deixar claro, cada PROEX é única e muitas vezes a pessoa tem que fazer lá, naquele lugar, porque ela está amarrada, está com interprisão naquele grupo. E é lá que ela tem que fazer assistência. Agora, irmã, na fatologia também, na página 8, 6ª linha, gostaria que fizesse uma abordagem acerca da agilização da releitura dos livros e tratados da Conscienciologia. Isso é importante, porque tem livro que, por exemplo, Pacíficos eu não li ainda. E o Projeciologia e o Conscienciologia eu já tinha lido, mas a gente tem que reler. Porque assim, você vai adquirindo uma maturidade e às vezes assim uma vivência, experiências na sua vida, que você tem que voltar lá e reler, que você vai compreender aquele conteúdo de forma diferente. Porque tu ganhou outra sinapse, você está mais maduro em relação à releitura. Então, essa releitura dos tratados é super importante, né? Para quem quer fazer a docência, para quem quer estar aqui, é para a gente poder passar os conceitos de forma mais realista, né? Do que é mesmo. Mais aprofundado, então, é uma responsabilidade, né, também. Porque, nossa, eu às vezes, lendo as coisas, algumas obras, enfim, tratados da Conscienciologia, a gente percebe que a gente compreende de modo bem superficial, né? E conforme o tempo passa, como você colocou, a gente amadurece, você permite interpreta que de outra você forma. Aprofunde, que você compreenda melhor aquela abordagem feita, né? Então, essa releitura é super importante. Os 700 experimentos mesmo, gente, aí dentro tem uma enciclopédia dentro dos 700 experimentos, né? Cada vez que você lê, você vai descobrindo tanto de coisa que tem ali que você ainda nem entende. Tem muito entrelinhamento, tem muita síntese ali, né? Eu queria fazer uma pergunta. Posso? Irmânia, aqui na fatologia, na página 8, queria que você falasse um pouco, ou exemplificasse, né, desse algum exemplo seu mesmo, na 12ª linha, de baixo para cima, falando sobre a apresentação do verbete repercutindo multidimensionalmente, tá? E depois em parafatologia, na 4ª linha, de baixo para cima, a questão do estado alterado da consciência influenciando a parapercepção do próximo passo. E também sobre a resistência à mudança de consciência satélite. Me ajuda aí, né?
Então, a primeira seria... apresentação do verbete. Ah, tá. Você poderia exemplificar? Eu só apresentei um até hoje, que foi o Alegria, e eu senti que repercutiu bastante em relação tanto ao público no intrafísico, como do extrafísico também, né? Então, assim, às vezes, uma pessoa que você nunca esperava que ia ver teu verbete, fazer uma pergunta, depois vem e diz que aquilo ali que você falou foi importante. Você nem sabe. Como eu tinha lá a questão, já falaram tudo, né? Mas não, às vezes o que você fala faz muita diferença para aquela consciência. Então, isso é uma repercussão em todas as dimensões, né? Quantas consciências, né? Lá da minha época artística, lá da alegria, às vezes em cosmoética, que esteve aqui, eu que estava comigo e que percebeu e falou, agora a Hermânia está lá tratando de uma alegria diferente, né? Então, isso faz uma diferença para aquela consciência que me acompanhou lá em outra vida e agora me vê aqui de outra forma. Ela está mais séria, né? Vamos ver o que foi isso aí. Então, ajuda também os amparadores nesse resgate. E o outro é em parafatologia, na quarta linha. O estado alterado de consciência influenciando a parapercepção do próximo passo. Porque, como o colega Niciano ali perguntou, né, que muitas vezes a gente não relembra algo, o dever da paraprocedência. E o estado alterado de consciência seria uma folgada, vamos dizer assim, num veículo seu das energias, teu mental soma expande, e você tem mais opção de buscar na tua holomemória alguma informação que aqui, muito encaixada dentro do soma, no intrafísico, você não lembra. Então, isso é promovido, às vezes, na hora da TENEPS, pode ser também numa técnica que você esteja fazendo em algum laboratório, pode ser numa dinâmica parapsíquica, pode ser num curso de campo, ou até em casa mesmo, sentado, fazendo uma manobra energética, um MBE, um EV, você pode descoincidir ali a ponto de vir um insight, vir algo e dizer assim, não, agora é aquilo ali, né? Qual é o primeiro pensamento que chega quando você não estava pensando nada sobre algo e aquele pensamento flui ali? O que é isso, né? De alguma forma você descoincidiu e às vezes um amparador pôde te dar um toque, ou você puxou lá da sua holomemória algo que você precisava fazer. Então, é a folgadinha que eu falo, né? É a descoincidência dos veículos que pode te proporcionar isso. Não conhecia esse folgadinho. Porque não parece... É porque parece uma roupa folgada, né? Eu me sinto assim, como se eu estivesse com uma roupona folgada quando eu estou com essa soltura, né? E o último, a resistência à mudança de consciências satélites. Não ouvi. A resistência à mudança das consciências satélites. É isso. Quem são essas consciências satélites? Muitas vezes são assediadores, pessoas, consciências que não gostam da gente. Muitas vezes são guias cegos, aquelas que gostam muito da gente, né? Estão aqui grudadas, apegadas, às vezes, em muitas e muitas vidas. E que mesmo quando você muda, e que poderia servir de exemplo para ela, mas ela ainda está ali querendo lhe convencer. Por exemplo, a questão do misticismo. Eu também tenho traços de misticismo. Devo ter feito muitos rituais, junto com muitas consciências dessas, às vezes até com boa intenção. E elas ainda, muitas vezes, chegam para me puxar para um raciocínio mais místico de um fenômeno, né? Então, isso é uma resistência do consciência satélite. Ela é um guia cego meu, está aqui porque a gente é amigo. Eu estou lá mudando para o enfoque científico e ela está lá no misticismo me puxando, né? Entende? Hermânia, parabéns pelo verbete. Obrigada, querida. Tá, na trinominologia, trinômio voluntariado, ajuste fino da PROEX e identidade proexológica. Voluntariado, ajuste fino da PROEX e identidade proexológica. Exatamente. Então, assim, esse trinômio é interessante porque ele te ajuda nesse ajuste fino mesmo, assim, puxa para isso,
Porque quando você está lá na ação do voluntariado, responsável ali, fazendo o que você tem que fazer mesmo, você vai percebendo se você está mesmo, se aquilo ali é a tua especialidade, se tem a ver com a tua individualidade, tua identidade como consciência, ou se você está fora daquilo. Eu acho que você pode perceber em relação se você está gostando de fazer aquilo, ou se já chega algum pensamento e dizer assim, eu já sei muito fazer isso, né? Eu acho que eu poderia fazer tal coisa. Ou então você começa a se interessar por outro tipo de voluntariado. Isso vai te trazendo para ajustar por conta da identidade que é você. Então, se você tem ali especialidades, você tem coisas que você sabe fazer mais do que outras, né? E muitas vezes isso que você sabe fazer mais é o que você vai usar para fazer mais assistência. E se você não usa isso que você sabe fazer melhor e sabe fazer mais no teu voluntariado, algo está errado, né? Então, assim, você não está ajustada no ponteiro fino da tua ProEx, está no ponteiro grosso. No ponteiro grosso porque tu já chegou no voluntariado conscienciológico, mas é ainda o que você sabe fazer melhor? É ainda o que você veio fazer aqui? Está dentro dali da sua ProEx? Eu acho que ele esclarece bem isso. O que você acha? Não, acho que é por aí. Outra coisa que eu gostaria que também expandisse é a mitologia. O mito do voluntariado conscienciológico ser a própria ProEx. Esse mito é ótimo, né? Para quem quer se autocorromper. Eu sou intermissivista, encontrei a Conscienciologia e eu estou voluntariando. Tá. Passa um mês sem ir lá. Ou então vai e faz aquela tarefinha boba, né? Que não faz muita diferença nem para ela e nem para o outro. Qualquer pessoa podia fazer aquilo, ou podia até passar sem aquilo. Isso é um mito, né? A pessoa não está nem percebendo que ela está fora da ProEx dela. Então, assim, é uma autoenganação, é um enrolation intermissivista. É grave isso aí, viu? E aí a pessoa tem, assim, por trás desse mito, né, irmã, tem aquela coisa às vezes a pessoa pensa que ela faz um favor enorme de ser voluntária, assim. Puxa, eu sou a tal porque eu estou voluntariando em alguma instituição conscienciológica. E não entende esse mecanismo da interassistência, dos deveres dela, da ProEx, enfim. Aí entra na onda do mito, pronto. O tanto que a gente está ganhando. Bater ponto, né? Vai ali, quando der, bate ponto. É o funcionário público da multidimensionalidade, né? Que autoenganação essa, né? E o tanto que a gente ganha, né, gente? O tanto que a gente pode alavancar a ProEx com o voluntariado ali ajustado. Hermânia, aqui em paradoxologia, o paradoxo de o assédio poder ajudar na correção da rota proexológica. Esse é bom, né? Quer dizer que o assediador pode ajudar a gente a arrumar aí nossa rota. Tem algum fato assim que aconteceu com você para te ajudar nisso? Eu fiquei lembrando aqui agora do navio, assim, em plena tempestade, né, no mar. Que às vezes o assédio leva a gente para isso. Você fica meio perdido, sem saber, perde um pouco ali a rota das coisas. E você tem que pegar o leme e colocar aquele navio de novo na reta para aquele objetivo que você quer. Eu já, sim, passei por assédios desse tipo, de que eu esqueci por um tempo o que é que eu vim fazer aqui. Caí na gandaia mesmo, né? Sim. Perdi lucidez. Claro que foi num momento assim de uma baixa da minha questão, vamos dizer assim, meu psicossoma estava tomando de conta, foi num momento de perda emocional mesmo. E eu perdi a lucidez e fui afogar as mágoas na diversão, né? E isso, aí o assédio colou em cima, assim, eu vi que eu cheguei até ter uns surtos de pânico,
Às vezes eu estava assim, vinha um medo do nada, de nada. Eu estava sentindo medo de nada. Eu falei, esse negócio está errado, né? Então eu cheguei no extremo assim dessa tempestade no meio do mar. E aí eu tive que parar, pensar, refletir. Eu falei, não, tá errado. E aí eu me lembro que fazer o curso imersão, aquele da OIC, da consciência terápica, me ajudou muito naquela época, né? Promover um desassédio e o EPICO me ajudou a pensar algumas coisas assim que eu dei uma reajustada. Então eu passei por isso, sim. Com certeza passei em outros momentos, né? Mas esse foi mais sério e que eu assim vejo assim, o tanto que precisa mesmo de mais discernimento, mais lucidez da minha parte. Tenho que prestar atenção nas coisas, senão eu vou me perder, né? Quer perguntar? Para cima, tá? O paradoxo de a melhor escolha evolutiva para si poder repercutir na melhor escolha para todos. Então, no primeiro momento, às vezes você acha que aquela melhor escolha para você vai ser só para você, né? Então, assim, mudar de voluntariado, ou mudar de cidade, ou mudar de amizades. Você acha que aquilo só vai repercutir para você, para a sua ProEx, para seu bem-estar, mas isso tem uma reverberação no todo. Né? Então, seu grupo karma inteiro vai se beneficiar com isso, se isso vai ser positivo, se isso tem discernimento e tem lucidez. Então, eu tenho ouvido notícias, né? Pessoas da minha família falando de mudanças que eu não pensava que fossem acontecer. E eu acho, e tem um pouco da minha influência, né? Das mudanças que eu fiz. O amparo vai chegando assim em cada cantinho do grupo karma e repercute mesmo, né, na escolha para todos. E assim, ó, um dos princípios da assistencialidade é esse, né? Assim, que essa decisão que aconteça o melhor para todos, né? Só que muitas vezes com a visão muito intrafísica, você pensa que aquilo é só para você. Mas se você expande a visão para a multidimensionalidade, você percebe que tem seu grupo karma ali inteiro, intrafísico e extrafísico. Normalmente essas escolhas que têm uma repercussão maior, né, são umas escolhas com um amparo, né, que normalmente eu percebo que essas escolhas que têm uma repercussão maior é uma escolha que a gente fez bastante amparadas. Você estava ali com nível de lucidez mais... de lucidez maior, né? Eles ajudam, sim, com certeza. Irmânia, na Principiologia, tudo bem? Na Principiologia, página 8, você poderia exemplificar e detalhar o princípio da evolução consciencial? O princípio da evolução consciencial. Todo mundo vai evoluir, não é assim? Esse é um princípio básico. Ninguém vai ficar parado. Queira ou não, você vai evoluir, seu cachorrinho vai evoluir, né? O gatinho vai evoluir, sua mãe, seu vizinho. A consciência, o princípio consciencial está nesse processo. É uma lei cósmica universal, né? E assim, em relação ao verbete, a partir do momento que você vai obtendo mais maturidade consciencial, você vai podendo planejar dentro dessa evolução. Você vai podendo ser mais coautor da tua evolução, vai podendo dar palpite. Não, aqui, ó, nessa família vai ser melhor ressomar, ou nessa. Então, quanto mais maturidade consciencial você tem, mais você pode evoluir mais rápido, com mais clareza, com mais discernimento e, assim, com mais decisão e vontade, né? Ok? Agora, na Mega Pensenologia, página 7. Segunda linha. Você poderia expandir o Mega Pensene Inexiste Proex Matemática? Inexiste Proex Matemática.
Porque, deixa eu só pegar o outro aqui de baixo. Porque uma coisa, matemática é uma coisa toda certinha lá, vamos dizer assim, 2 mais 2 é 4, né? E, muitas vezes, acontecem algumas mudanças, né? Tanto ao ressomar, alguma coisa pode ter mudado ali no contexto da família, como também você desviar da sua PROEX e voltar. Ou então, o contrário, ser tão positivo, superar, quem sabe. Isso, superar, e você aí, ó, já tem mais bônus, né? Já foi um complexo daquele, pode ir até para multicomplexos, né? Então, não é uma coisa assim certinha, determinada, fechada. Então, a gente constrói, faz um planejamento, mas as coisas vão se ajustando aqui e agora, né? Não está tudo arrumado, não está tudo delimitado, não está tudo pré-determinado. Eu acho esse mega pensamento bem interessante, considerando, por exemplo, uma coisa também que você já falou, né, irmã, essa questão da prontidão, de você estar predisposto a agir proativamente em cima do que aparecer para você ajudar, né? E isso se aplica muito nessa condição de que a Proexis não é exatamente, não é matemática nesse sentido. Muitas vezes a melhor pessoa para fazer alguma coisa não está disponível naquele momento, porque ela seria a melhor pessoa, mas ela não se predispôs, né? E aí os amparadores vão pegar o melhor disponível, né? O melhor naquele momento ali que é possível. E aí você vê claramente essa questão da flexibilidade, né? E cada Proexis pode compor, né? Pode abarcar aí um leque de variáveis e de aproximações, né? Sim. E aí, porque essa questão até que ele perguntou, e tem a ver com às vezes a pessoa muito querendo esperar muito, uma coisa muito certinha, né? É o tal do mito, arrumado, do mito, tem a ver com o mito que você colocou do voluntariado já ser a Proexis, né? Só acha que aquilo assim é muito caixinha, muito preparadinho, e a vida não é assim. Não é mesmo. Aliás, nenhum planejamento é tão rígido, né? Você tem que estar examinando, né? Sabe que todo planejamento bom exige reavaliação, realinhamento, constante, reverificação. Imagina de uma existência, né? De alguma coisa feita num período intermissivo, considerando a vida de uma consciência. É muito complexo, né? E olha a quantidade de variáveis que estão envolvidas nisso, exatamente. De pessoas, de lugares, questão do país onde você nasceu. É muita variável. Agora, ela pergunta, Irmânia, sobre ali na pensenologia, se você poderia contar como foi a sua adaptação ao Holopensene da Cognópolis. Eu posso dizer que foi uma adaptação prazerosa, né? Eu desejava muito. Foi rápida também, não foi? Eu queria muito estar aqui, né? Para mim, assim, é importante ficar tranquila em relação aos meus filhos, que eles estavam bem, estão lá mais maduros e tocando a vida deles, e eu pude estar livre para vir para cá. Então, agora, a Cognópolis, assim, é interessante porque é um paradoxo, né? Você chega, tem muita coisa para você ver, muita coisa para você dar conta, tanto externa como interna, né? Então, assim, também promove, vou usar uma palavra nordestina aqui, um ribuliço, né? Interno, que são as reciclagens que começam a acontecer por conta de informações que você vai obtendo sobre você mesmo, sobre o grupo. Isso vai ocasionando uma mexida, uma mudança, esse ribuliço que eu falei. E isso, às vezes, promove às vezes até uma questão de assédio mesmo. Poxa, será que eu devia estar aqui mesmo? Está certo. Eu tive dias aqui que eu parei para ir no laboratório para ver se melhorava a questão do assédio, no sentido de que está perdendo tempo aqui. Está pensando que a vida é isso? Só ficar aqui lendo, escrevendo, assistindo, sabe, assim, muito forte esse pensamento de que como estava tão bom, que não pode, né?
Então, assim, parei, fui para o laboratório, fui repensar aqueles pensenes. Então, assim, é muito bom, é prazeroso se está dentro ali da tua linha de proexis, né? Mas também mexe bastante. E você tem que dar conta disso, né? Agora, Irmânia, na voluntariologia, página 8, você poderia exemplificar o voluntariado ectópico do intermissivista inadaptado? Foi um pouquinho do que eu falei quando Nora perguntou, né? Você não se conhece o suficiente. Então, assim, aquele intermissivista que ainda não recuperou cões, ainda não fez autopesquisa suficiente, e ele está lá inadaptado, na própria ProEx dele. E aí o voluntariado dele vai ser ectópico, porque deslocado, né? Deslocado. Se ele não sabe dele, quem eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui, quais são meus trafores, meus trafares, onde é que eu posso usar isso? Com certeza ele vai estar na ectopia, aí dentro do voluntariado. E às vezes o que acontece? Começa a ficar botando culpa naquela IC. Porque essa IC é isso, porque essa IC é aquilo. O coordenador, os colegas do voluntariado. E muitas vezes, se ele parar e prestar atenção, a questão é dele. Ele está perdido. Então, vamos parar e vamos rever as coisas. Olha para dentro, faz autopesquisa. Irmânia, vou fazer uma pergunta para você aqui na página 9, em efeitologia. Queria que você explicasse o motivo que você colocou esse item, o efeito negativo dos intermissivistas parados no acostamento da evolução. Você poderia exemplificar algum exemplo que você teve? Foi o que eu respondi para o Nicolas. Porque eu falei o seguinte, que todo mundo é a lei da evolução, todo mundo vai evoluir, certo? Queira ou não. No caso do intermissivista, a responsabilidade é maior porque ele tem mais informações, certo? Que ele fez o curso intermissivo, ele tem mais informações, ele planejou uma ProEx e ele não está cumprindo, ele está paradão lá, né? E a maratona é um pouco para isso. Vamos, acelera aí. Sai desse paradeiro, sai desse marasmo, sai desse murismo. E aí ele tem que fazer um movimento. Você vê que a palavra maratona traz uma questão de movimento, né? E sai dali desse acostamento e vai procurar evoluir. Vai buscar a tua ProEx. Retoma. Ok? Agora, irmã, na masculinologia e feminologia, página 10, você poderia caracterizar o atleta consciencial? Então, o atleta consciencial é aquele que vai buscar a performance da consciencialidade, né? Ele vai tentar desenvolver todos os atributos positivos lá da consciência. O atleta, se a gente pensar nas modalidades esportivas, né? Eles estão sempre treinando, eles estão sempre tentando se superar, fazer o melhor naquela modalidade. Então, na corrida de poucos metros, aquela corrida de longo metro, a questão da natação, do handebol. E no caso do consciencial, qual é a nossa modalidade, né? O que você precisa treinar e desenvolver mais? Assim, tem um leque de coisas que a gente precisa desenvolver. A questão do parapsiquismo, a questão da intelectualidade, né? Que está aí as GESCONs, a questão da assistencialidade. Então, o atleta consciencial, ele também precisa de treinamento. Por exemplo, o EV é um tipo de manobra que a gente precisa fazer bastante até adquirir aquela sinapse de você pensar no EV e conseguir fazer. E sem EV, fica difícil você se desassediar, de você fazer assistência do ponto de vista energético, né? Então, o atleta tem que fazer a maratona do EV. Ok? Lembrei estou olhando aqui, aquele verbete triatleta. Conscienciológico que tem um verbete. Né? Eu até botei ele aqui, né? Você botou na remícia, não Isso. foi?
Então, ali é mais uma modalidade, né? Ali é o triatletismo. Agora, Irmânia, vamos lá, a gente ainda tem algumas perguntas. Tem uma colocação aqui bem bacana da coordenadora da maratona do Homo Sapiens Pacíficos, do Intercamp, no Recife. A nossa amiga Sônia. Ela coloca: professora Irmânia, parabéns pelo verbete. Hoje é o 3º dia da primeira maratona de estudos da Intercamp, Homo Sapiens Pacíficos. Percebi algumas sincronicidades entre a maratona do Homo Sapiens Pacíficos e a tertúlia de hoje. Por exemplo, as ceias verbetógrafas são do Nordeste brasileiro, é verdade, uma boa sincronicidade. A interação entre os assuntos, serenismo e proexis. Ambas exigem muito esforço. Enviei o verbete Maratona Proexológica para os integrantes da Maratona HSP, de 5 localidades em 2 países. Bacana, né? Olha aí, tá vendo? Para eles fazerem as reflexões sobre essas sincronicidades, identificarem as convergências entre os 2 tipos de maratonas e sugerir... Aí tem vários atletas, então, vários tipos de atletas. E sugerir aproveitarem a oportunidade para se autoavaliarem quanto aos respectivos resultados proexológicos. A verbetógrafa poderia comentar o fato e sugerir aos maratonistas do HSP Homo Sapiens Pacíficos, outras abordagens para estudos? Obrigada pela oportunidade para reforçar o holopensene dos maratonistas. Olha aí que bacana. Olha a rede, tá vendo? E a pergunta anterior, né, que era sobre o atleta consciencial, bem encadeada. Olha, eu vejo que ela pediu uma indicação, não foi? Comentar sugestão. O fato e sugerir alguma abordagem de estudos aí para os atletas. Os tratados são interessantes. Eu vejo também que o último do professor, o léxico, também é interessante. Né? Às vezes pode fazer também uma maratona dos livros, né? Desde os livros iniciais lá dos outros autores da Conscienciologia até os atuais, não vai faltar livro aí, né? Agora, essa maratona deles é muito bacana. Interessante, né? Da leitura né? do E outra coisa também, uma sincronicidade, é que a gente vai ter o encontro da paz, né? Ah, então, sim, é abril? Isso. É abril? Então, também está reforçando aí, né? Saquarema em abril, né? Agora em Saquarema, no muito mês de bacana. abril. Está reforçando esse holopensene, né? Agora, porque essa questão da correlação, né, dos assuntos, proexis e serenismo, né, Irmânia? É impossível você pensar em proexis sem pensar na busca do serenismo, né? É nossa meta. E pensar né? na escala evolutiva, Isso. serenologia. Então, tem muita relação, realmente. Também acho. Assim, a questão da desperticidade já está incluída aqui no nosso planejamento, né? E o serenismo seria, a condição do serenão seria mais para frente, mas a gente já tem que começar a pensar no holopensene, ir buscando para o nosso dia a dia essa questão da serenidade, promover o holopensene da paz, né, da pacificação íntima. Eu vejo dessa forma. Não sei se vocês podem complementar mais. Só complementando aqui. Se você sente que você está na rota da tua proex, isso também te dá uma pacificação íntima. Sim. Eu vejo que há uma relação muito grande. Se você não está na rota, você está com ansiosismo, você não está na tua intraconsciencialidade, alguma coisa está faltando. E se você está na tua proex, isso também é um dos indicadores, é a tua autopacificação. Exatamente. Né, Ana? Bem lembrado. Está ótimo, exatamente. Muito bom. Obrigada, Ana. Agora, Irmânia, vamos então aqui na paradoxologia. Esse já foi, a questão da correção de rota, né? Vamos em frente então. Tem outro aqui. Parabéns pelo excelente verbete. E você poderia comentar na efeitologia, página 9, o efeito negativo dos intermissivistas parado no acostamento da evolução. Essa mexeu com todo mundo. Essa mexeu, esse acostamento. Você quer comentar mais alguma coisa? Eu acho que poderia dizer, quem está parado, vamos lá, vamos promover uma maratona aí. Invente sua maratona. Eu fiz a minha, né, aqui na Cognópolis.
Eu fiz a minha maratona aqui na Cognópolis, fazendo os laboratórios, assistindo as mini-tertúlias, as tertúlias, fazendo as dinâmicas, aproveitando tudo que tinha aqui. E aí, onde você está? De que forma você pode implementar uma maratona para sair desse acostamento da evolução? Você pode fazer uma maratona de leitura, uma maratona no voluntariado, uma maratona em relação às energias. Usa a criatividade, mas sai do acostamento. Agora, aqui na Paradoxologia, página 9 também, ela é para você comentar o paradoxo de a melhor escolha evolutiva para si poder repercutir na melhor escolha para todos. A gente já falou disso, né? Que é a questão de você mexe com quem está perto de você quando você faz uma escolha, quando faz uma mudança. Pode ser para pior, pode ser melhor. Nesse caso aí eu falei a melhor que você escolhe para você. Muitas vezes você acha que você está sendo egoísta. Por exemplo, quando você vai participar de um curso de campo da Conscienciologia, você sai de casa na sexta e só volta no domingo. Que egoísmo, né? A pessoa vai ficar ali naquele hotel, fazendo só aquilo, deixa de dar assistência à família, a algum filho, mas assim, é um tipo de escolha, de investimento na questão da autoevolução e que vai reverberar positivamente para aquele grupo. Quantas consciências daquela família vai ser assistida num curso de campo desse? Então fica parecendo, um olhar intrafísico, que você está indo sozinha para um hotel fazer um curso. É só você que está ganhando com isso, mas está reverberando em todo o seu grupo. Agora, você poderia comentar sobre, na Fatologia, página 8, 9ª linha de baixo para cima, sobre aquela pressa da saída da zona de conforto anti-proexis, objetivando o rendimento evolutivo dos autoesforços. Ela pergunta como você enfrenta essa pressa. Olha, a pressa é no sentido de decisão. Por exemplo, é a pressa da saída, certo? Você percebeu que você está paradão. Algo precisa se mexer ali em relação à sua proex, à sua vida como um todo. E você já percebeu isso. Está confortável ficar ali. Você conhece aquele lugar. É muito bom fazer aquilo que você faz no dia a dia, mas tu está paradão na evolução. E você já sabe disso. Então, assim, se já tem consciência disso, se o discernimento já chegou, é pressa. Tem que sair logo, tem que fazer algo para isso. Tem que fazer uma virada, fazer uma mudança. Então, a pressa é nesse sentido, que você já sabe e tem que fazer. Não dá para ficar muito tempo, senão vai piorar a situação, né? Você poderia relatar, aí é na Parafatologia, 3ª linha, poderia relatar sobre o estudo pessoal do Incomplexes em ressoma anterior recente? Olha, eu não tenho claro isso meu. Eu não tive nenhuma retrocognição que eu me lembre agora. Com certeza lá no extrafísico, antes de ressomar, devo ter visto algo, né? Nesse sentido, senão não ia planejar tão bem a minha proex. Mas, assim, é importante que isso são fatos mesmo que acontecem, né? De você não cumprir o planejamento e isso ser um motivo de melim, ser um motivo de melex. E aí, muitas vezes você só vai ver isso quando der soma, né? Que um amparador vai te ajudar a perceber o tanto que você não cumpriu o que você mesmo planejou. Ok? Mas eu não me lembro, eu nunca tive uma retrocognição clara disso. Mas, assim, o sentimento de urgência, vamos dizer, de cuidado, para não desviar da proex, eu acho que esse sentimento que chega é o botão de alerta. Eu já passei por isso. Porque senão essa experiência não estaria tão viva para mim. Assim, essa lembrança e esse cuidado, e não, peraí, tem algo saindo do planejamento. Se isso está aqui, é porque está na minha holomemória. Alguma coisa eu vivi nesse sentido. É aquela sensação de desperdício de tempo, né? Viu mesmo. Bom, se a gente parar para pensar nas possibilidades de vidas anteriores, né? Mais difícil uma vida totalmente produtiva e... Completamente, né?
por conta da nossa imaturidade, não é? Exatamente. A gente acabou deixando de fazer algo, fez alguma coisa que não deveria. Mas você sabe, irmã, né, eu concordo com você. Eu penso que isso deve ter algum belo puxão de orelha no curso intermissivo para esse tipo de perfil. Eu me encaixo um pouco, eu entendo bem isso que você está falando. Como se fosse uma autocobrança, né? É uma cobrança interna, de uma sensação de um passado, de você ter desperdiçado, ter levado aquela boa vida Não, eu me lembrei agora de uma coisa, né? Boa vida, meio bovidismo, né? Sem tirar proveito do que você poderia. Quando eu cheguei aqui, acho que tinha uns 3 meses, né? Eu estava frequentando a dinâmica ali, 3 meses. Aí a Consex falou para mim assim, quando eu sentei, ela falou assim, que desperdício. Eu falei, como assim desperdício? Aí o EPCOM que estava lá falou assim, você está voluntariando? Eu falei, eu estou. Você faz TENEPS? Faço. Mas assim, estão dizendo que tem desperdício. Então, mesmo você achando que você já está fazendo ali algumas coisas, estou voluntariando, estou na minha TENEPS, estou estudando, mas ainda tem um desperdício. Aquilo foi um botão assim, vermelho para mim. Põe, alerta, alerta, alerta. O que é que eu estou desperdiçando? O que é que eu ainda não estou fazendo, que já deveria estar fazendo? Então, eu fui prestar mais atenção. Então, às vezes, você precisa olhar com minúcia, né? Tua rotina diária. Agora, você poderia expandir o polinômio, página 9, polinomiologia. Aporte existencial, amparo, sinalética, sincronia. Página 9. Aporte existencial, amparo, sinalética, sincronia. Então, é um polinômio positivo, assim, no sentido da gente juntar todos eles para essa questão do ajuste da PROEX, né? Que aporte existencial é tudo que você recebeu nessa vida, né? Desde a hora que você nasceu até hoje. Questão dos seus pais, da sua escola, o trabalho que você teve. O amparo, que junto a esses aportes tem lá a questão do amparo, que você já tinha e que você vai adquirindo quando você começa a fazer assistência. Junto com isso vem uma sinalética, muitas vezes direcionando algo que você está fazendo positivamente ou não é por aí, né? E as sincronicidades das coisas que vão acontecendo, tanto para beneficiar algo ou para que aquilo não aconteça. Então, é um polinômio interessante no sentido de você usar ele para o ajuste fino da tua PROEX, das tuas ações no dia a dia. Você quer perguntar? Sim, aqui na página 9, em sindromologia, queria que você falasse um pouco sobre essa síndrome de satélite. A síndrome é aquela pessoa que não quer aparecer. Ela não quer se expor. Ela quer ficar ali na retaguarda, nos bastidores, como um satélite daquele planeta, vamos dizer assim, daquele que está mais em evidência. Ela fica só ali, rodeando, e ela própria não vira alguém também que vai passar a informação, certo? Então, fica nos bastidores. É um pouco de autocorrupção da nossa parte, ficar só nessa posição aí, né? O intermissivista não tem jeito, ele tem que aparecer, ele tem que fazer tares, ele tem que se autoexpor, ele tem que se posicionar. Tanto em relação às ideias, como em relação ao público dele. Tá? Tá, beleza. Profilaxia, na página 11, você trouxe 5 condições propulsoras da maratona pré-exológica. Tu poderia explicar melhor ou dar outros exemplos do que já está aqui? Nora, eu acho interessante essa profilaxia, como o nome já diz, né? Vamos nos prevenir, né? Esse é um termo bastante usado na questão da saúde, né? As profilaxias para não adquirir determinada doença.
Então, aqui no caso, nossa doença seria o incomplexes, né? Para você chegar na condição de prevenir essa questão do incomplexes, não cumprir a PROEX que você mesmo planejou. Então, ó, autodeterminação, autopriorização, autoorganização, energossomaticidade para perceptibilidade. É desenvolver essas, vamos dizer assim, essas características, essas possibilidades aqui, para tu não ficar lá no acostamento, ou achar que já é o bambambam, já conseguiu cumprir a PROEX e não conseguiu ainda. Então, no caso da autodeterminação, né, eu coloco aqui, ó, autodecisão e definição de ações pessoais multidimensionais pautadas na inteligência evolutiva. Porque também não adianta você estar lá determinado dentro de um raciocínio e de uma ação negativa, né? E que, às vezes, é mimética. Você já fez isso outras vezes em outras vidas e não é essa que você tem que fazer aqui agora, né? Então, é bem interessante que essa autodeterminação esteja baseada na inteligência evolutiva. Autopriorização, que é identificar o que é que você tem que fazer primeiro. Qual é a atividade que você tem que fazer primeiro, nesse momento aqui agora, e que seja mais produtiva para todos. Auto-organização no planejamento das metas, né? Na implantação da agenda diária e a checagem periódica das rotinas. Que não adianta, como ela falou, fazer planejar as metas, tem lá a agenda toda bonitinha, e você ou não está fazendo, ou está fazendo a menos, né? Ou até dava para fazer mais e você planejou a menos. Então, checar isso diariamente, tuas rotinas úteis, né? Na energossomaticidade, é o domínio das energias, práticas do EV, da TENEPS, da docência conscienciológica. A docência conscienciológica ajuda a gente bastante nessa questão do domínio das energias, né? Está o tempo inteiro ali com os alunos, as perguntas, as consciex que chegam com os alunos, né? Os ataques extrafísicos também que chegam. E também a conexão com o amparo, né? Tanto o lado positivo como o negativo, assim, da história. O mais fácil e o mais difícil. E mapear a sinalética energética e parapsíquica, né? Para isso, ajudar nesse mapeamento, no desenvolvimento dessa paraperceptibilidade, do parapsiquismo, é mesmo o investimento nos cursos de campo que a Conscienciologia oferece, nas dinâmicas, o acoplamentário para desenvolver a clarividência também. Então, assim, ó, eu acho que dentro dessas 5 posturas aí, né, dessas condições propulsoras, e você está examinando as coisas dentro disso aí, dá uma ajuda, né, nessa prevenção do incomplexos. Parece que é simples, mas é um trabalho diário. Na página 9, em trinomologia, página 3, linha 3, podia explicar o trinômio evolutivo autolucidez multidimensional, evolução consciencial e interassistencialidade? Autolucidez multidimensional, evolução consciencial e interassistencialidade. Porque, ó, quanto mais a gente desenvolve essa questão da autolucidez multidimensional, que é você perceber tanto a dimensão intrafísica como as outras dimensões, você está mais lúcido, está prestando mais atenção, aí você vai poder vamos dizer, alavancar a sua evolução e a das outras consciências, né? Através da interassistencialidade. Então, é não ficar muito no intrafísico, você precisa desenvolver essa tua visão multidimensional, senão, assim, só no paradigma, na questão do intrafísico, você não vai muito longe na questão da PROEX. Nesse patamar que a gente está falando aqui agora da questão da intermissão. E na página 11, podia comentar a frase enfática? A maratona proexológica é ancorada na autocompetitividade, nos autoesforços, no aproveitamento do tempo e dos aportes recebidos, mantendo o megafoco no completismo existencial. Nicolas, a maratona, eu boto que ela é ancorada na autocompetitividade, porque, assim,
não adianta competir com o outro, com o colega intermissivista, né? Você tem que buscar o que é que eu já fiz, o que é que eu preciso fazer. Então, a medida é você com você, não é você e o outro. O outro é um exemplo, mas é a sua competição em relação a você mesma, né? Para isso você vai se esforçar bastante, né? Fazer o autoesforço, planejar essa questão do tempo, como a gente falou ali em cima, aproveitar o tempo que você tem aqui agora, né? Suas horas vagas, e se não tem vaga, você vai planejar para vaguear ela, para conseguir cumprir essa PROEX, dos aportes que você já recebeu, mantendo o megafoco no completismo existencial. Então, a maratona ela tem uma direção, né? Ela tem uma linha de chegada. A linha de chegada é o completismo existencial. Na página 9, aqui bem embaixo, maniologia. A fracossomania e a mania de empurrar com a barriga. Aí já é uma postura que leva ao incomplexes. Tudo você acha, antes de fazer, você já acha que vai fracassar. Ou então você conseguiu 50% do que você planejou e você só pensa no 50% que você não conseguiu, não pensa no que você conseguiu. Uma visão derrotista das coisas. Então, eu não consegui hoje, mas então vamos ver aqui como é que eu posso conseguir essa minha meta amanhã. Não entrar no fracasso, certo? E a mania de empurrar com a barriga é sempre deixar para depois. Então, eu leio aquele livro depois, eu escrevo aquele verbete depois, eu vou para a mini tertúlia na semana que vem, eu vou fazer aquele laboratório que eu planejei fazer semanalmente, na segunda-feira de manhã. Acho que esse mês não, né? Esse mês eu não estou muito bem, vou deixar para o mês que vem. Então, você vai empurrando as coisas com a barriga, né? E não cumpre as suas metas, que você sabe que são importantes para você e para o grupo que está à tua volta, né? Então, empurrar com a barriga não é uma coisa inteligente. Isso é falta de inteligência evolutiva. Hermânia, página 9, crescendologia. O crescendo, autossaturação intraconsciencial, reciclagem existencial. Esse crescendo eu acho ótimo, porque assim, eu acho que chega um momento que você mesmo se satura de algo, né? Aqui está, autossaturação intraconsciencial. Não é o outro que se satura de você, não, né? É uma mudança que você tem que fazer intraconsciencialmente e você já não aguenta aquilo. Então você vai e faz a mudança, e aí que chega a reciclagem existencial. Muitas vezes uma ressexis, que é uma mudança de fora, muitas vezes é uma ressim, que é algo de dentro, algum traço que você recicla. Chega no ponto ali, ó, saturou. Tem que dar a virada. Tem que mudar, é a hora. Agora, Hermânia, você poderia ampliar as duas metáforas que você usou no verbete? A bússola, que está na frase enfática, e a própria maratona, e a definição e o item curiosologia, né? A maratona, o conceito, já aqui na argumentologia fala, né, que é um termo, a primeira vez que ele foi usado, tem a ver com uma corrida. Página 10, né? Isso, é a prova de corrida a pé, de longo percurso e duração prolongada. Exige grande resistência do atleta. A designação do esportista é alusão à lenda, segundo a qual, no ano de 490 a.C., o soldado grego Feidípedes correu 40 quilômetros da planície de Maratona até Atenas para levar a notícia da vitória dos atenienses em batalha contra os persas. Então, a lenda fala que ele tinha que correr, porque se o outro ganhasse a guerra, o que estava combinado naquela cidade era que matassem todas as crianças, todas as pessoas, para elas não sofrerem no cativeiro, né? Então ele tinha que correr para que eles não matassem aquelas pessoas, porque eles ganharam a guerra. Então ele tinha uma missão ali a cumprir, né? Antes que morressem tantas pessoas. Então é uma coisa assim, acho que a maratona tem a ver com uma coisa de urgência, para que algo pior não aconteça, certo?
E o outro termo é a questão da bússola, né? A bússola. A bússola. Então, nós temos uma holomemória. Ela está aqui. Ela é a nossa bússola intraconsciencial, onde você tem lá as informações de tudo que você já fez em todas as suas vidas. E você tem acesso a ela, muitas vezes no extrafísico, mas aqui no intrafísico também, quando chega uma ideia, quando chega uma sensação, ou positiva ou negativa, eu não devia fazer isso, né? Ou eu deveria fazer isso. Então, a bússola é algo que vai marcando por onde que é o caminho mais certo. E a bússola intraconsciencial é essa, é a sua, é a de cada um. Cada um tem a sua bússola de acordo com o que já viveu, de acordo com o que tem aí na sua holomemória. Então, a gente precisa usar a bússola aqui agora. No fundo, a gente sabe o que tem que fazer. O que deve ser feito, né? Só precisa parar para perceber, né? Exatamente. Bom, agradecemos muito, professora Hermânia, o seu verbete, a defesa. Acho que foi muito útil, muito assistencial. A gente aguarda os próximos, tá certo? E a gente agradece muito a presença aqui de vocês, tertulianos, teletertulianos. E vamos aqui aos nossos anúncios tarísticos. Obrigada, professora Dulce. As pontuações da tertúlia de hoje foram 22 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 30 perguntas online. Teremos os seguintes recados. O Cleverson Prestes, sobre o SCP-2, a Mércia, quarta jornada de Parapercepciologia, o Roberto Laime, oficina Noite de Gala, e o Cleverson, Encontro Internacional da Paz. Antes, nós teremos o convite do Amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos. Estou aqui em nome do programa Amigos da Enciclopédia para agradecer a todos que vêm nos apoiando até hoje. A sua participação é muito importante para a manutenção de toda a estrutura necessária para a elaboração da Enciclopédia da Conscienciologia. As estruturas são holoteca, holociclo e o tertuliário, com a transmissão diária das tertúlias. E também parte desse recurso é destinado para compras de livros, jornais e periódicos. Os alunos, ao fazer adesão ao programa, eles terão acesso ao Holoserve, site de pesquisas da enciclopédia, poderão também realizar o download gratuitamente da última versão da enciclopédia. E também tem mais uma ferramenta de pesquisa, que é a verbetomática. Então, para quem está interessado em fazer os verbetes, é uma ótima ferramenta. Mais informações sobre o valor e as formas de pagamento poderão entrar em contato com a recepção do CAEC ou através do telefone 45, código de área 3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. O IPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, tem o prazer de convidar a todos a participar do segundo do ECP2, que acontecerá em Foz do Iguaçu, no Hotel Mabu Interlúdio, que ocorrerá nos dias 24 a 26 de abril com o EPICOM Pedro Fernandes, que será o único ECP2 de Foz. O ECP2 ele tem como objetivo a imersão que visa concretizar e intensificar a renovação pessoal e as metas propostas para si mesmo no ECP1, através do fortalecimento energético e da ampliação das parapercepções e da criação de neossinapses. Para mais informações, pelo número 2102-1448. Obrigado. Boa tarde a todos. O CAEC, em parceria com a CIP, convida a todos, tertulianos e teletertulianos, para a quarta jornada de Parapercepciologia e o segundo Fórum das Dinâmicas Parapsíquicas. Esse evento visa estimular o intercâmbio científico de pesquisas sobre a utilização lúcida e responsável do parapsiquismo interassistencial e cosmoético, oportunizando a apresentação de resultados individuais e grupais, divulgando verpons de diferentes especialidades da Conscienciologia. Alguns dos temas que serão apresentados: cientificidade conscienciológica no autodestravamento parapsíquico, com a professora Eliane Stedley,
técnica da visualização parapsíquica, professor Mário Oliveira, análise heterobiográfica dos impeditivos da maturidade parapsíquica, técnica da multienergitação interassistencial. O evento ocorrerá no período de 3 a 5 de abril de 2015 e as inscrições poderão ser feitas na recepção do CAEC ou pelo telefone 45 3525 2652 ou pelo e-mail caec@caec.org ou www.caec.org.br. Obrigada. Boa tarde a todos. Creio que todos estão sabendo da realização da Noite de Gala Mnemônica, um evento único até o momento, nunca foi realizado antes em toda a comunidade, que trata justamente de um evento, um experimento grupal de retrocognições. Então, nesta noite de gala, as pessoas estarão trajadas, né, com trajes de época. Então, nós estaremos fazendo esse experimento justamente, né, com o objetivo de realizar, de estimular a retrocognição grupal. E até lá nós estaremos temos uma agenda de atividades em Serexologia, que começa agora com a oficina, neste sábado, justamente sobre a escolha do traje retrocognitivo. Então, quem tiver interesse, né, quem está se organizando, se preparando para participar da Noite de Gala, então vale a pena a gente participar dessa oficina, que vai ser realizada agora, dia 21 de março, e uma segunda etapa no dia 19 de abril. Então, esse é o evento direcionado para a preparação, o único evento da Consecutivos, para a preparação para a Noite de Gala. Então, quem tiver interessado, contactar o CAEC ou a Consecutivos. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. O Instituto... individuais e grupais. Entre eles teremos conferência, mesa de debate, minicursos, painéis e dinâmicas parapsíquicas. E na conferência teremos a participação do filósofo e advogado e escritor do livro Democracia Pura, o escritor J. Vasconcelos. Para mais informações, poderá ligar para o número em Foz do Iguaçu, o código 4521021448, ou pelo Rio de Janeiro, o código 2131537574, ou pelo e-mail agentedapaz@iipc.org. Muito obrigado. O verbete de amanhã será hipersensibilidade eletromagnética, da especialidade patologia, com a professora verbetógrafa Rosa Nader. Obrigado a todos pela atenção e tenham uma boa tarde.